Conosco também o professor de Relações Internacionais, especialista no assunto, Carlos Gustavo Podio. Professor, bem-vindo, boa tarde. Bom, a declaração conjunta do G7, o que isso representa? Pouco ou muito, nada, diante do conflito entre Israel e Irã? Boa tarde. Olá, Diego, boa tarde, prazer conversar com você, quem nos acompanha aí pelo All News. Nesse momento significa muito pouco, né? Se é que a gente tem alguma evidência da dificuldade de atores externos de pressionar o Netanyahu, a gente teve essa resposta no dia 13 de junho último, quando o Netanyahu claramente, a despeito do que seria a vontade dos Estados Unidos, foi adiante com o seu ataque contra o Irã. Então é evidente que o que resta nesse momento, claro, é apenas pressão de atores externos. Agora, eu não vejo esses atores, principalmente os do G7, tomando uma postura, por exemplo, semelhante à que tomaram contra as ações israelenses em Gaza, né? Acho que tem muita gente aí dentro do G7 que acredita que, de fato, de alguma forma, uma congruência aí de interesses com os objetivos que Israel tem demonstrado no Irã. Nesse sentido, a gente sabe que, enfim, né, grande possibilidade de sair algum tipo de resolução que seja realmente vazia e que não tenha peso algum. O que vai determinar a continuidade ou não deste conflito vai ser o que acontece no campo de batalha, especialmente entre os dois atores envolvidos diretamente no conflito, o governo israelense e o governo iraniano. E o primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, sugeriu hoje que assassinar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, acabaria com o conflito entre os inimigos históricos, os dois, né, Israel e Irã. Vamos ver. It's not going to escalate the conflict, it's going to end the conflict. We've had half a century of conflict spread by this regime that terrorizes everyone in the Middle East, has bombed the Aramco oil fields in Saudi Arabia, is spreading terrorism and subversion and sabotage everywhere. That's the forever war is what Iran wants, and they're bringing us to the brink of nuclear war. In fact, what Israel is doing is preventing this, bringing an end to this aggression, and we can only do so by standing up to the forces of evil. Look, democracies have had to learn this lesson. Professor, e essa ameaça, entre aspas, né, do Netanyahu? No fim de semana surgiu a notícia, da Reuters até, da agência, de que o Trump teria evitado, né, impedido o assassinato do Ayatollah Ali Khamenei, o líder supremo do Irã. Bom, o senhor acredita que, por exemplo, isso, como diz o Netanyahu, acabaria com o conflito? O novo governo que assumisse ou assumiria o Irã não pode ser ainda mais radical do que o atual? Essa é uma possibilidade. Na verdade, o que isso indica é que se havia alguma dúvida, né, sobre quais são os objetivos do Netanyahu com essa guerra, eu acho que ele deixa muito claro agora com esta declaração. Ou seja, essa não é uma guerra que visa apenas atrasar o programa nuclear iraniano ou reagir contra o programa nuclear iraniano. Esta é uma guerra, e isso tem sido claramente articulado pelo Netanyahu, não há segredo nisso, e fica evidente quando a gente examina os alvos que vêm sendo atingidos ultimamente. Hoje atingiram, como vocês mostraram, a TV estatal iraniana. Então isso indica que esta é uma guerra que vai muito além do objetivo limitado de conter as ambições nucleares do Irã, e é uma guerra cujo objetivo final é uma mudança de regime, ou seja, em outras palavras, derrubar o atual governo iraniano. O que não está claro, entretanto, é a chave da sua importante pergunta, ou seja, o que vem depois, né? Se a gente lembrar, por exemplo, da última vez que a gente viu uma potência atuando para mudar o regime de um país, que foi a invasão dos Estados Unidos ao Iraque em 2003, houve uma grande dificuldade após aquele momento, ou seja, a guerra em si, a derrubada do Saddam Hussein, não foi uma dificuldade foi o que veio depois. Nós vimos algo semelhante na Líbia, a queda do Gaddafi, né? Não foi uma grande dificuldade, a dificuldade é o que veio depois. Ainda hoje a Líbia é um estado falido, sem um governo central articulado. A gente tem visto em certa medida ainda o que aconteceu na Síria. A Síria ainda não teve o mesmo destino no sentido de ter uma desorganização completa, tem até surpreendido, né? Então, creio que o Netanyahu ele aposta que o
o Irã seguiria o caminho mais da Síria do que o caminho de países como Líbia e Iraque, pelo menos no imediato pós-guerra, pós 2003. Isso que é uma coisa que a gente sabe muito claramente, que uma coisa é você ter a capacidade militar para derrubar um governo, uma coisa muito diferente é você ter a capacidade política para influenciar o governo seguinte. Pois é, e o senhor acha que o Trump pode ter, de fato, evitado o assassinato do Ali Khamenei? Existe, essa informação? A agência Reuters circulou. Como é que isso também repercutiu aí nos Estados Unidos? Eu achei um pouco estranha esta notícia, que não me parece, como disse, que o Trump tenha total influência sobre as ações do Netanyahu, e não me parece nem que faria muito sentido o Trump fazer esse tipo de apelo a essa altura. É claro que faria sentido se a gente entender que o interesse do governo Trump nesse momento é que a guerra não se estenda, é parar a guerra o mais rápido possível, evitar com que os Estados Unidos entrem neste conflito, evitar que haja impactos importantes na economia, principalmente na questão do preço do petróleo, porque isso pode ter repercussões políticas dentro dos Estados Unidos. Então, o que a gente tem visto é que o governo israelense, com esses ataques nos últimos dias, conseguiu decapitar praticamente toda a liderança iraniana, principalmente a liderança militar, a liderança de inteligência. Então, foi um ataque que visou não apenas as questões materiais, as defesas iranianas, aparato militar, mas também recursos, além de materiais e militares, recursos humanos. Então, tem sido aí um ataque particularmente tem quase que totalmente isolado o Ayatollah em termos daqueles que o apoiam. Então, o que Israel demonstrou também claramente é que tem a inteligência e tem a capacidade para caso decida tomar esse tipo de ação. E aí sim seria uma ação que claramente demonstraria uma tentativa direta de derrubada do governo. O que me parece que o Netanyahu tem apostado até agora é que, de alguma forma, a população iraniana, tendo visto a incapacidade do governo de defender o país e considerando que é um governo relativamente impopular, já de diversas dificuldades do ponto de vista econômico, das sanções que o Irã vem sofrendo, isto poderia levar a algum tipo de revolta na população iraniana, que me parece que é o caminho que o Netanyahu deve preferir, ou seja, para dar a impressão que é um tipo de revolução cujas forças são mais domésticas do que totalmente imposta por fora de Israel. Então, acho que o que vai determinar o cálculo do Netanyahu, mais do que eventuais apelos do Donald Trump nesse momento, porque o que aconteceu no governo israelense, particularmente no governo Netanyahu, é que a partir de outubro de 2023, quando tivemos os ataques terroristas do Hamas em Israel, o cálculo do Netanyahu mudou e ele tem se mostrado muito mais disposto a tomar riscos e muito mais disposto a contrariar interesses de presidentes dos Estados Unidos, como fez com Biden e como fez agora com o Donald Trump ao atacar o Irã. O Trump hoje lá no G7, professor, ele disse que, perguntado sobre uma possível intervenção com armamento mesmo, com militares na região, ele falou, não quero falar sobre esse assunto, ele se recusou a falar. O senhor acredita que os Estados Unidos podem interferir diretamente ou só isso ocorrerá se os Estados Unidos ou seus equipamentos militares forem atacados primeiro? O que a gente tem verificado até agora é uma postura muito cautelosa dos Estados Unidos. Se a gente lembrar imediatamente após os ataques contra o Irã, qual foi o comportamento do secretário de Estado norte-americano, foi deixar claro, ou pelo menos insistir muito fortemente, que os Estados Unidos não tinham nada a ver com aquilo, que aquele era um ataque unilateral de Israel, e o tom da mensagem, inclusive, indicava que os Estados Unidos não apoiavam este ataque. Não deixou claro, evidentemente não deixou isso explícito, mas se a gente lê nas entrelinhas,
entrelinhas, o tom da mensagem dava a entender uma insatisfação do governo Trump com esses ataques, né? Então a gente tem visto, na verdade, uma certa perca de influência do governo Trump sobre as ações do Netanyahu. Então, o que a esperança neste momento dentro da administração Trump é evitar a qualquer custo que os Estados Unidos sejam arrastados para esse conflito. Isso que explica, sempre que perguntado, Donald Trump tem optado por dar declarações, ainda mais se a gente compreende a retórica tradicional do Donald Trump, ele tem evitado dar declarações muito polêmicas e tem agido de forma bastante cautelosa no sentido de evitar que essa guerra se prolongue, que isso não está neste momento, não me parece, se a gente olha dentro da administração Trump, no interesse dos Estados Unidos, né? Vamos lembrar que se não tivesse havido esse ataque de Israel contra o Irã, os Estados Unidos estariam, ontem, domingo, estava marcado um encontro com a delegação iraniana para começar algum tipo de negociação diplomática, né? Que me parece que foi sabotado com este ataque de Israel ao Irã. Então, claramente o que temos é, neste momento, o governo Trump, a administração Trump, tomando medidas muito cautelosas para evitar qualquer tipo de envolvimento. Hoje mesmo, no Senado norte-americano, um senador apresentou uma resolução para evitar o envolvimento dos Estados Unidos nessa guerra, ou seja, uma resolução que exige que, caso os Estados Unidos resolvam se envolver, que tenha aprovação do Congresso Nacional. Então a gente já vê de alguma forma uma articulação política que busca aí evitar com que os Estados Unidos sejam arrastados para esse conflito. Uma imagem chamou a atenção hoje, um ataque israelense atingiu um prédio da TV estatal do Irã, hoje em Teherã. As imagens mostram a apresentadora deixando o estúdio em meio a estilhaços e explosões. Ela reportava ataques de Israel ao Irã quando foi surpreendida com um bombardeio. Vamos ver. شنیدید صدای متجاوز به خاک وطن صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است آنچه که ملاحظه کردید صدایی که شنیدید فضای غبارآلود استادیوم Por fora, o prédio da radiodifusão da República Islâmica do Irã estava em chamas, envolto a uma intensa fumaça. A gente tem imagens aí do lado de fora também do prédio, aí o momento da explosão, né, dentro do estúdio, e do lado de fora uma destruição total. Mas o que chama a atenção é que ela estava ao vivo, né, a apresentadora da TV estatal. Professor Podio, a gente sabe que a comunicação é muito restrita no Irã, tanto que a gente recebe poucas imagens e poucas informações, porque o trabalho da imprensa é difícil lá, né, por conta da repressão. Em Israel, existe um relato de jornalistas brasileiros que conseguem, né, trazer para cá informações minimamente independentes. De qualquer maneira, esse ataque aí de Israel à estatal, né, a TV estatal do Irã, compromete uma das poucas formas de comunicação do país, né? Exatamente, e mostra que o objetivo do governo israelense é deslegitimar, enfraquecer, decapitar o centro do governo iraniano, né? A TV estatal iraniana é um dos principais instrumentos utilizados pelo regime para poder disseminar a sua propaganda. Então, aí uma guerra de narrativas importante. Portanto, indica um conflito que adquire características muito mais, como disse, multidimensionais do que apenas focado na questão da questão nuclear do Irã. Ou seja, não é mais o objetivo de você destruir instalações nucleares especificamente, de atrasar o programa nuclear iraniano, mas este ataque em particular, a emissora de TV, indica claramente que os alvos escolhidos são alvos agora que miram o enfraquecimento do regime como um todo, buscando futuramente algum tipo de troca de governo no Irã. Hoje, a Agência da ONU para a Energia Atômica relatou que os ataques de Israel à infraestrutura nuclear do Irã causaram grandes danos, mas não atingiram o principal bunker subterrâneo do país.
O Irã anunciou que vai deixar o principal tratado global que visa evitar que países desenvolvam armas nucleares, o TNP, Tratado de Não Proliferação Nuclear. Segundo o porta-voz da chancelaria, o TNP deixa de ter efeito por conta da decisão da agência da ONU de declarar o Irã como Estado em violação de suas obrigações relativas à transparência das inspeções nucleares. O TNP, seguido pelo Irã em 1970, permite que países tenham programas nucleares pacíficos. O Irã fala que tem programas nucleares só para fins energéticos, né, e não para criar armas atômicas. Só que isso é desacreditado por grande parte da comunidade internacional, inclusive pela agência da ONU. Bom, pode, nesse contexto, né, é difícil mesmo crer que o Irã não estava, né, construindo o armamento nuclear. Não é interessante para a comunidade internacional que mais um país tenha, mas não seria o primeiro, né? Há outros que têm também esse armamento nuclear já pronto, e não sei se esses países poderiam ser, né, alvos também. A Índia tem, salvo engano, o Paquistão tem também, né, o armamento nuclear. Sim, Índia e Paquistão têm armas nucleares, não são signatários do TNP, como Israel não é signatária do TNP e também tem armas nucleares, apesar de não abertamente admitir a existência de armas nucleares. E uma das coisas do Tratado de Não Proliferação, quer dizer, para países que não têm armas nucleares, né, você tem que se colocar à disposição de inspeções regulares, né, principalmente se há alguma desconfiança que você está desenvolvendo, que o seu programa nuclear civil energético pode eventualmente se transformar num programa nuclear militar, né? Tem uma questão aí do grau de enriquecimento do urânio e outras instalações necessárias para que isso aconteça. O que houve, né, logo antes desse ataque de Israel ao Irã é que, de fato, a Agência Internacional de Energia Atômica, que é responsável por esse tipo de verificação e monitoramento, pela primeira vez em 20 anos, disse claramente, com todas as letras, que o Irã estava em violação das normas do TNP. Né? Isso irritou muito os iranianos, que inclusive chegaram a dar algumas respostas dizendo, não, mas agora nós vamos de fato vamos continuar desenvolvendo mais o nosso programa nuclear. Ou seja, mesmo antes desses ataques, já havia uma relação bastante ruim do Irã com os órgãos multilaterais responsáveis pela verificação do programa nuclear iraniano, o que deu aí uma das oportunidades, uma das aberturas políticas aí para que o Netanyahu atacasse, dizendo que, olha, o próprio órgão da ONU está dizendo que o Irã está em violação desse acordo. Isso, portanto, daria ao Netanyahu mais subsídio aí político para ele levar à frente esse ataque. Professor, quais, na sua avaliação, são os próximos... Eu sei que é muito difícil de prever, né? Tudo muito imprevisível, mas você acredita que pode escalar para uma dimensão mais regional, aumentar, né? A gente viu ataques, por exemplo, em Jerusalém, sei lá, se pode haver uma escalada. Eu vi durante o fim de semana também que a Rússia e a China ficaram mais ao lado do Irã, mas para esses países também não é interessante saber que o Irã tem o armamento nuclear, acredito. Como é que é feita essa construção e o que o senhor acredita que pode acontecer no sentido de projeção desse conflito? O Irã, e essa é uma outra questão que levou ao cálculo político do Netanyahu, está muito isolado nesse momento, né? Um país que não conta com grandes aliados internacionais. É bem verdade que tem aí alguns acordos com a Rússia, mas a própria Rússia está envolvida com a guerra na Ucrânia, que é uma outra guerra que a Rússia imaginou que fosse ser liquidada de forma muito rápida e já vão aí arrastando aí mais de 2 anos de guerra, né? Então tem esse problema e isso dificulta muito a capacidade que a Rússia tem para ajudar o Irã, inclusive com armamentos, porque a Rússia precisa de muitos desses armamentos para o seu fronte doméstico, né, na sua guerra contra a Ucrânia. Os aliados que o Irã tinha, né, Hezbollah, Hamas, os Houthis no Iêmen, milícias no Iraque, esses aliados estão, notadamente o Hezbollah, que era aí a grande arma secreta, grande arma não tão secreta, digamos assim, do Irã, era o grande recurso que eles tinham, estão grandemente enfraquecidos, né? Então tem aí um isolamento aí bastante grande do Irã do ponto de vista político. Agora, como você disse, nós estamos em terreno inédito, né? Nunca na história do Oriente Médio nós tivemos um conflito aberto e prolongado, como estamos vendo, entre esses dois atores, né? Claro que é uma região de muitos conflitos, mas não tínhamos até então ataque direto entre Irã e Israel, né? Isso acabou no ano passado com alguns ataques pontuais, mas agora estamos
aí com uma guerra aberta entre esses dois países, que são duas das principais potências militares no Oriente Médio. Então fica muito difícil a gente prever como é que isso pode se desenvolver lá na frente. Evidentemente que o risco de que isso contamine regionalmente, que isso se expanda para além de Israel e Irã, é muito grande, mas não me parece que esse seja o interesse de nenhuma das duas partes até esse momento, né? Mas, como disse, a gente sabe que quando uma guerra começa é muito difícil a gente ter total controle sobre aquilo que acontece depois que você lança o primeiro míssil. É isso, professor Carlos Gustavo Pódio, especialista em relações internacionais. Obrigado por nos atender, Pódio. Um abraço, um bom fim de tarde. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço.